Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Os irmãos podem, por gentileza, tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia significa louvai ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22 e o versículo de número 30. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, apenas o versículo de número 30. Palavra de Deus para os nossos corações. É Deus dizendo: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e tivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vamos repetir todos juntos. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e tivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos em uma noite muito especial, noite de conscientização missionária. Hoje estamos aqui adorando o nome do Senhor, no culto de missões realizado pela SEMAD, a nossa Secretaria de Missões, onde nós adoramos a Deus, servimos ao Senhor com as nossas contribuições, levantamos a nossa voz para cantar hinos ao Senhor e também sermos edificados pela ministração da palavra de Deus. Nós sabemos que
Todos nós somos frutos de missões, somos frutos de obra missionária. Eu tenho certeza que cada um de nós temos experiências com relação à conversão. Uns poderão dizer que foram alcançados pelo poder do Evangelho nas ruas, outros em algum estabelecimento, lojas, supermercados, outros ouvindo um programa de rádio ou de televisão. Mas todos nós, o importante é que fomos alcançados através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. São palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque nós somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pastor, o que é graça? Graça é aquilo que recebemos o que não merecemos, diferente de misericórdia. Misericórdia é aquilo que não recebemos o que merecemos. E justiça de Deus é aquilo que recebemos o que merecemos. Então a graça de Deus é o favor imerecido de Deus aos homens. Nós não merecíamos, mas a graça proporcionou a todos nós salvação por intermédio do seu Filho Jesus. E nessa noite nós estamos aqui porque todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 2 e versículo 11, ele diz que a graça de Deus se há manifestado. Observe que a palavra manifestado está no masculino. Paulo não escreveu dizendo que a graça se há manifestada no feminino. Porque se o texto estivesse dizendo a graça de Deus se há manifestada no feminino, muitos poderiam dizer a graça foi manifestada em Maria. Mas Paulo diz que a graça de Deus se há manifestado no masculino, trazendo salvação a todos os homens. Isto quer dizer que a graça não se manifestou em Maria, mas se manifestou no Filho da irmã Maria, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos intercede diante de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas, por intermédio da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, o texto que ora acabamos de ler está relatado no livro do profeta Ezequiel, conhecido como profeta das visões. O significado do nome Ezequiel é Deus fortalece, ou Deus é a minha fortaleza. Ele era de família sacerdotal. O nome do seu pai era Buzi. Buzi significa desprezo. Isso quer dizer que Ezequiel era filho do desprezo. Mas o significado do nome de Ezequiel é Deus é a minha fortaleza. Ezequiel
era conhecido como filho do desprezo, porém o significado do nome de Ezequiel é: Deus é a minha fortaleza. Ezequiel, mais um dos muitos habitantes de Judá, ele cresce junto ao seu pai Buzi, que era sacerdote. E Ezequiel sempre tinha como referência ministerial o seu próprio pai, porque o seu pai era sacerdote. O seu pai, sendo sacerdote, ele usava uma mitra na cabeça, usava uma estola sacerdotal, uma cinta em volta dos seus lombos, e tinha como responsabilidade oferecer sacrifícios no altar em favor do povo. E Ezequiel cresce vendo seu pai trabalhando com alegria no ofício sacerdotal. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas dá-nos o direito de assim pensarmos, que Ezequiel, observando o seu pai, também dizia consigo: um dia eu serei sacerdote, e um bom sacerdote como meu pai Buzi é. Ele tinha como referência ministerial a figura do seu pai, que era sacerdote. Vai passando-se os anos, Ezequiel está com 25 anos de idade. Ele sabia que aos 30 anos de idade, um homem já estava pronto, apto, se fosse da descendência e da árvore genealógica de Arão, poderia ser sacerdote. Ele dizia: se o meu pai é sacerdote, eu também serei sacerdote. Ele está com 25 anos de idade, mais 5 anos ele completará 30 anos. E ele dizia consigo: quando chegar os meus 30 anos, eu também serei sacerdote. Os planos de Ezequiel, os projetos de Ezequiel, era que quando ele chegasse à sua maior idade, aos 30 anos, ele seria sacerdote, tomando o exemplo do seu pai Buzi. Mas para sua surpresa, acontece a primeira invasão de Nabucodonosor, um rei dos caldeus da Babilônia, com o seu grande e poderoso exército, liderado pelo chefe Nebuzaradã, que invade Jerusalém no ano 605 a.C. Leva Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que quando chegam na Babilônia, os seus nomes são trocados por nomes caldeus: Sadraque, Mesaque e Abednego. No ano 597 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém pela segunda vez. Invadindo Jerusalém, ele vai levar 10.000 homens cativos para a Babilônia. Dentre eles estava o jovem sonhador Ezequiel. Ezequiel, quando está percebendo que está sendo transportado, levado, conduzido de Judá para a Babilônia, ele começa a chorar, porque ele vê todos os seus sonhos, os seus projetos, de que ele seria sacerdote indo de água abaixo. Mas a Bíblia diz que quando Daniel está
em Babilônia, Ezequiel, em Babilônia, com 30 anos de idade, o Senhor se revela a ele junto ao rio Quebar. O texto diz, Ezequiel, capítulo 1, versículo 1: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu, Ezequiel, vi. Ninguém me contou, eu fui testemunha ocular. Não estou contando testemunho de outros, eu mesmo vi visões de Deus. Era Deus se revelando a Ezequiel no cativeiro babilônico, junto às margens do rio Quebar. E o que me chama a atenção é que no capítulo de número 2 e no versículo de número 5, Deus se dirige a Ezequiel, dando a ele um ofício, um cargo, um ministério. O texto diz, e eles, Deus dizendo, que ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um sacerdote. É assim que o texto diz? Não, que esteve no meio deles um profeta. Repito, Ezequiel queria ser sacerdote. Se o seu pai era sacerdote, já estava impregnado na sua mente, o seu coração estava desejoso de também exercer o ofício sacerdotal, tomando por exemplo o ministério de seu pai. Mas os planos de Deus para Ezequiel eram maiores e melhores do que os planos de Ezequiel. Os planos de Deus para a nossa vida serão sempre maiores e melhores do que os nossos planos. Por mais que você perceba que os seus planos, os seus projetos, os seus objetivos são bons, mas os planos e os projetos de Deus, dos céus, para a nossa vida, são mais excelentes do que os nossos. Deus diz, Ezequiel, não quero que você seja sacerdote. A urgência não é de sacerdote, a urgência minha é de profeta, nabi, profeta, homem de Deus, atalaia do Senhor. E no capítulo 3, versículo 18, Deus se dirige a Ezequiel dizendo, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho mau, caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Versículo 19, Deus continua dizendo, mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá.
e suas justiças que praticara não verão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Mas avisando tu, Ezequiel, o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Olha a responsabilidade que Deus deu a Ezequiel. Ezequiel, eu te constituo hoje como o atalaia da casa de Israel. Essa expressão atalaia significa sentinela, vigia. Vale lembrar que as cidades antigas, a maioria delas eram cidades cercadas por muros de pedras. Jericó é um exemplo de uma cidade cercada de muros, que tinha 9 metros de altura por 6 de espessura. Jerusalém, uma cidade cercada por muros, e em cima dos muros da cidade havia o sentinela, havia aquele que estava responsável como atalaia em avisar a cidade do perigo iminente. Eles eram proibidos de dormir, eles eram proibidos de tosquenejar. É por essa razão que um dos salmistas nos Salmos, ele diz: não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel, fazendo uma referência da responsabilidade destes guardas de ficarem acordados durante toda a noite, olhando para fora dos muros da cidade. Quando eles viam lá no horizonte o exército se aproximando, eles pegavam a buzina, que era feita de chifre de carneiro, virava para dentro da cidade e tocava a buzina. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele diz: se a buzina der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Isto quer dizer que o atalaia, ele tinha que tocar, e o toque tinha que corresponder com a chegada do inimigo, para que toda a cidade pudesse ter tempo para pegar as armas e se preparar para o combate. E era costume os inimigos virem de madrugada. Eles colocavam muitas pedras do lado do muro, e essas pedras que eram colocadas do lado do muro eram muitas pedras. É chamada na Bíblia de trincheiras. Em outras traduções está tranqueiras, que eram uma espécie de escada de pedras que facilitava a invasão do inimigo para dentro da cidade, a fim de tomar a cidade, possuir a cidade. E Deus está utilizando da figura do atalaia, do sentinela, do torre de vigia, para dizer: Ezequiel, eu não quero você como sacerdote, eu quero você como profeta, como atalaia. Porque se você avisar a nação de Israel que eles estão pecando e eles continuarem no pecado, eu não requerirei o sangue de ti, porque você avisou o ímpio. Mas se você não avisar que eles estão correndo risco de serem destruídos pelos caldeus, pelos babilônicos, se você não avisar, eu requerirei o sangue de ti, Ezequiel. Então Ezequiel tem essa responsabilidade, pastor Edilson, de avisar a nação de Israel, de Judá, que eles estão brincando com Deus. Tanto é verdade que, se nós lermos o capítulo de número 22 do livro do profeta Ezequiel,
A Bíblia fala das abominações de Jerusalém. Dentro de Jerusalém havia idolatria no meio do povo. Estrangeiros, órfãos e viúvas eram desprezadas nos dias de Ezequiel. Os homens derramavam sangue inocente. Havia juros abusivos. Os profetas eram ladrões. Os sacerdotes eram corruptos. Os príncipes eram comparados a lobos devoradores. Estava um caos em Judá. Os homens estavam corrompidos, todos longe de Deus, distantes da sua presença. E Deus está agora procurando alguém que estivesse na brecha, tapando o muro, que intercedesse pela cidade, para que Deus não a destruísse. Mas Deus chegou à seguinte conclusão: eu não achei ninguém. Parece que vejo Deus indo no palácio para procurar o rei. Quando Deus entra no palácio, Deus percebe que o rei já não está mais comprometido com o reino de Deus. Deus não pode contar com o rei, porque o rei não está disposto a ser usado por ele. Deus sai do palácio e Deus vai para os montes, porque era nos montes que os profetas ficavam. Quando Deus vai para os montes de Judá, Deus está à procura de apenas um profeta. Mas no livro de Ezequiel, capítulo 22, depois vocês podem ler em casa, vocês vão perceber que os profetas dos dias de Ezequiel já profetizavam ao seu bel prazer, usando a expressão assim diz o Senhor, como se Deus estivesse dando autorização de usar o seu nome. Os profetas também não estavam dispostos a ser usados por Deus. Deus sai dos montes de Judá e Deus diz: agora eu vou entrar no templo, porque se no palácio eu não encontrei o rei, se nos montes de Judá não encontrei nenhum profeta, vou entrar no templo, porque no templo eu vou achar pelo menos um sacerdote que esteja na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destrua. Deus entra no templo, e quando Deus entra no templo, Deus encontra muitos sacerdotes, mas os sacerdotes dos dias de Ezequiel já não sabiam discernir mais entre o santo e o profano. A Bíblia diz que eles ofereciam animais impuros diante do altar, ovelhas, cordeiros defeituosos, mancos, cegos, aleijados, sem saúde, ofertas detestáveis diante dos olhos de Deus. Os sacerdotes estavam corrompidos, os sacerdotes estavam longe de Deus. Aí Deus vai cochichar com o profeta Ezequiel, no capítulo de número 22, e no versículo de número 30, que ora lemos, Deus diz a Ezequiel: eu busquei, Ezequiel, dentre eles 10 homens. É isso que o texto diz? Deus está procurando 50 homens, 100 homens, 1000 homens, uma multidão. Deus não está pedindo muito. Deus está dizendo: eu busquei dentre eles um homem, apenas um homem, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. E Deus conclui a conversa com Ezequiel
dizendo: mas a ninguém achei. Como é triste quando Deus procura alguém e Deus não acha ninguém. Deus se entristeceu, porque Deus não achou um rei, Deus não achou profetas e nem sacerdotes que estivesse na brecha perante Ele por aquela terra, para que Deus não a destruísse. Mas a ninguém achei. Deus não achou ninguém. Nós estamos vivendo em uma geração que não quer mais compromisso com Deus, com a sua obra, e nem tampouco com o seu reino. Deus ainda está procurando. Deus não desistiu de procurar. O salmista, em um dos salmos, ele diz: os meus olhos, Deus dizendo, procurarão os fiéis da terra. Deus procura quem esteja disposto a ser usado por Ele. Deus procura quem esteja na brecha, no centro da sua vontade. E Deus não desiste de procurar. Se Deus procura, é porque está em falta. Mas Deus sempre tem os seus remanescentes. Quantos fazem parte dos remanescentes de Deus? Levante a mão. Se muita gente não quer, se muita gente está fugindo do chamado, do propósito de Deus, você nessa noite está fazendo como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Em dias difíceis, em que muitos não querem compromisso, querem Deus, mas não querem a obra de Deus, querem as bênçãos, mas não querem o Deus das bênçãos. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu não quero somente te abençoar, eu quero você para mim, e que você possa deixar ser gastado nas mãos de Deus. Você é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Se você soubesse o potencial que você tem nas mãos de Deus, você já estava fazendo a obra de Deus muito tempo, porque Deus já falou, Deus já confirmou, Deus já usou profetas para confirmar a tua chamada. O que Deus está querendo de você é um posicionamento, e quer ouvir de você dizendo: Senhor, eu estou pronto, me usa na tua obra. Glória a Deus. Todos nós temos chamada de Deus, todos nós somos chamados por Deus para uma obra específica. Tem gente que diz assim: eu sou membro de banco, pastor. Membro de banco é prego, é parafuso. Você é um instrumento que Deus quer usar nesta última hora. A mensagem poderosa que o mundo quer ouvir está em poder da igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Nós somos membros do corpo de Cristo, somos a eclésia, chamados para fora, somos a igreja. E a igreja foi chamada por Deus para pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Todos nós podemos falar de Jesus para alguém. Já dissera o missiólogo canadense Oswald Smith que todos têm chamada, uns para o outro lado do mundo e outros para o outro lado da rua, mas todos têm chamada. Você pode abrir a sua boca e pregar, falar de Jesus, e eu tenho a certeza que Deus honrará as palavras que sair da sua boca, porque a ordem já foi dada. Marcos 16, verso 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Nós precisamos pregar o evangelho, falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Eu gosto de Mateus, conhecido como Levi. Em Mateus capítulo 9 e o versículo de número 9, Jesus está nas regiões de Cafarnaum. Jesus está
sendo acompanhado por muitas pessoas, porque onde Jesus estava, as pessoas estavam à sua volta, principalmente os discípulos e uma grande multidão. E o texto de Mateus 9:9 diz que Jesus passando adiante, dali, viu assentado na coletoria de impostos, na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse para Mateus: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Quando eu li esse texto, eu gostei da expressão de Jesus, viu assentado. A expressão viu no grego é optominai. Optominai significa olhar atentamente. Optominai no grego significa contemplar com os olhos bem abertos. Optominai significa olhar com admiração. Jesus, quando viu Mateus na coletoria de impostos, esse viu de Jesus é olhar com admiração, de boca aberta. Jesus olhou para Mateus com admiração. Eu gosto de Deus, por quê? Porque Deus, Jesus, o nosso Senhor, Ele chama as pessoas que são desprezadas pela sociedade. Os critérios da chamada de Deus, do Senhor para a obra, são diferentes dos critérios dos homens. Porque se nós fôssemos Deus, se nós fôssemos Jesus, ninguém seria chamado. Porque nós somos tendenciosos a só olhar os problemas, os defeitos e as falhas, pontos negativos. Mas Jesus, além de ver os pontos negativos, falhas e defeitos, Ele viu em Mateus um potencial. Esse viu de Jesus é um olhar com admiração. Enquanto os judeus não admiravam Mateus. Por quê? Porque Mateus, ele sendo judeu, ele traiu a sua pátria, traiu a sua nação, foi trabalhar para o governo de Roma, se transformou em publicano, odiado por tudo e por todos. Por quê? Porque os publicanos, eles cobravam mais do que deviam cobrar. E Mateus, sendo um judeu, se vende para o governo de Roma, trai a sua pátria, a sua nação, o seu país, vai trabalhar na coletoria de impostos. Mateus cobrava impostos da rota comercial que ligava Damasco a Galileia. E vale lembrar que aqui nessa ocasião não só tinha Mateus, tinha vários cobradores de impostos. Alguns acreditam que tinha até 200 cobradores de impostos em Cafarnaum. Mas o texto diz que Jesus olhou para Mateus com admiração, porque viu em Mateus um potencial. E diz: vem, segue-me. E o texto diz que ele, levantando-se, o seguiu. Eu gosto do evangelista Lucas, porque Lucas registra algo sobre Mateus que o próprio Mateus não registra e nem Marcos registra. O quê? O capítulo 5, versículo 28 de Lucas, coloca para mim por gentileza. Diz o texto: e ele, deixando tudo, diga comigo, ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Mateus, quando recebeu a chamada de Jesus, segue-me, ele não pensou duas vezes, ele levantou-se e deixou tudo. Esse tudo que Mateus deixou, primeiro, era um trabalho de servidor público. Segundo,
o seu alto salário. Terceiro, estabilidade financeira. Mateus estava bem financeiramente, sim ou não? Sim. Servidor público. Quem é servidor público sabe. Chegou no dia 5 de cada mês, o dinheiro está na conta. É 30 dias de férias, não tem esse negócio de atrasar férias. Tem uma estabilidade financeira, um salário bom. Detalhe, ele trabalhava assentado, ele não trabalhava de pé. Os irmãos que trabalham de pé aqui sabem a luta que é ficar o dia inteiro trabalhando de pé. E quem trabalha sentado sabe como é gostoso trabalhar sentado. Quem trabalha de pé aqui, levanta a mão, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, tem bastante gente trabalhando de pé. Quando chega às 6 horas da tarde, você está querendo procurar um sofá, uma cama, não é assim? Tomar um banho e descansar, porque trabalhou o dia inteiro de pé. Agora, quem trabalha assentado, levanta a mão, deixa eu ver. Tem bastante, tem mais gente que trabalha sentado do que de pé. Tem gente que se cansa mais trabalhando assentado do que de pé, né? Ele trabalhava assentado. Quem sabe uma cadeira almofadada, como vocês estão assentados. Aí Jesus aparece alguém que ele nunca tinha visto, diz: segue-me. Ele deixa a estabilidade financeira, o salário. Era um servidor público, deixou tudo, diz o texto, e seguiu a Jesus. Porque foi a graça que encontrou o pecador. O pecador aqui é Mateus, a graça é Jesus. E quando a graça encontra o pecador não consegue ficar calado. O texto seguinte diz que depois que ele encontrou com Jesus, ele chamou Jesus para entrar na sua casa, fez um banquete e chamou todos os publicanos para cear com Jesus. Porque quando o pecador encontra com a graça, ele não consegue ficar calado, ele quer chamar mais alguém para desfrutar desta graça que ele está desfrutando. É por isso que você não pode calar, é por isso que você não pode ficar de boca fechada, porque você era um pecador, mas encontrou com a graça. Jesus te comprou, te remiu, lavou com o seu sangue, te deu um banho no chuveiro da graça, da misericórdia, te deu dons espirituais, te deu uma família, te deu um trabalho, te deu um esposo, uma esposa, filhos, carro, propriedades, bens. Tudo isso é dádiva presente de Deus. E você precisa anunciar que esse Jesus é poderoso e pode transformar o mais vil pecador. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: se a verdade vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Mateus 11:28, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. A palavra cansaço faz parte do nosso dia a dia. Você trabalha a semana toda, quando chega o final de semana você diz: eu quero descansar. Então, para o cansaço físico, um bom sofá resolve, uma boa cama resolve, umas férias de uma semana na praia resolve, sim ou não? 3 dias num bom resort resolve, sim ou não? Quem está precisando aqui, levanta a mão. Olha aí, recebe. O cansaço físico é fácil de resolver, mas nós vivemos em uma geração que não está sabendo discernir do cansaço físico com o cansaço da alma. Lá no mundo, a pessoa está cansado de alma e diz: eu vou na balada, passa a noite inteira na balada e continua cansado. Lá no mundo a pessoa diz: eu estou cansado, vou fumar um baseado de maconha, passa a noite toda se drogando, se prostituindo com mulheres e continua cansado na alma. Sabe por quê? Porque o cansaço na alma o homem não consegue resolver. É só Deus que consegue.
Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. O cansaço da alma, uma semana de férias não adianta, um bom resort não adianta, um sofá bom e uma cama boa, de boa qualidade, não adianta. É só quem vem à presença de Jesus. Jesus disse: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E nessa noite Jesus tem alívio para a tua alma. O cansaço físico você consegue dar jeito, mas o cansaço da alma é só Jesus que pode te dar. A alegria que a tua alma precisa está em Jesus Cristo. Jesus é conhecido como Príncipe da Paz, e nessa noite Ele tem paz para as nossas almas. A paz que o mundo não pode receber porque não conhece, mas nós recebemos. Esta paz dura para todo sempre. A paz que o mundo tem é uma paz passageira, e a gente olha pelas redes sociais, a gente até é levado a pensar que a pessoa é mais feliz do que a gente. Engano nosso, é uma pessoa infeliz. As redes sociais mentem, porque tem muitas pessoas que estão sorrindo nas redes sociais, mas a alma está chorando, está lamentando, está em depressão, sofrendo de ansiedade, de estresse. Mas nessa noite Jesus está dizendo: eu quero curar a tua alma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Nós precisamos cuidar da nossa alma, que é o centro das emoções. Nós estamos estudando, já estou terminando, sobre a tricotomia humana. O homem é feito de 3 elementos: corpo, alma e espírito. 3 partes: corpo, alma e espírito. Com o corpo nós conhecemos o mundo, as pessoas, a sociedade, com os 5 sentidos da alma. Nós nos relacionamos com pessoas. Com o nosso espírito a gente se conecta com Deus, porque a Bíblia diz em João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, que Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adore com o corpo, adore com a alma. Não, adore em espírito. O meu espírito adora a Deus. Nós conhecemos a Deus através do nosso espírito. Se com o corpo a gente conhece pessoas, com o nosso espírito a gente conhece a Deus. E a alma? Com a nossa alma a gente conhece a nós mesmos, porque a alma é o centro das emoções, da vontade, da razão. Você já se pegou, você fazendo alguma coisa, e depois que você faz, você diz: é eu mesmo que fiz isso? Não acredito que eu fiz isso. Já aconteceu com vocês? De você fazer alguma coisa que você fica escandalizado com você mesmo? Não acredito que eu fiz isso. Eu fiz. Tem certeza que eu fiz? Não, você fez. Não acredito que eu tive coragem de fazer isso. É você conhecendo a você mesmo através da sua alma. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu quero que você esteja com o espírito pronto para me adorar. E quando o homem está com o espírito pronto para adorar, o espírito se alegra. E quando o espírito se alegra, automaticamente a alma também se alegra. E quando a alma se alegra, o corpo também começa a se movimentar. Alguns levantam a mão, outros acenam para cima, outros saem correndo. Ou todo mundo tem um jeito de adorar a Deus. Não importa a maneira, o importante é você adorar a Deus em espírito e em verdade. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Como é que está a tua alma nessa noite? Como é que estão os teus sentimentos? Como é que estão as tuas emoções? Davi falou com a sua própria alma: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus, porque ainda eu o louvarei. Você pode conversar com a sua alma nessa noite. Quem sabe a sua alma está triste,
está abatida, está amargurada. Você está cheio de ressentimentos, cheio de culpas, mas nessa noite Deus está dizendo: eu curo as tuas emoções, porque eu preciso de ti. Você está nas minhas mãos, eu vou te usar poderosamente. Você é alvo do projeto de Deus na terra. Eu disse lá em São Pedro do Turvo que todos nós, se estamos vivos ainda, se ainda estamos respirando, se o sangue ainda corre nas nossas veias, se os nossos órgãos internos estão funcionando, é porque Deus ainda tem planos na nossa vida. Porque se Deus não tivesse mais planos com você, você não estaria vivo aqui nesta noite, você já estaria morto. Mas se você está respirando, é porque Deus ainda tem planos contigo. Mas pastor, eu já tenho 50 anos, 60, 70, 80, 90, não importa quantos anos você tem, se você tem fôlego de vida, é porque Deus tem obra contigo na terra. Deixa ser usado por Ele, se coloca na brecha, se coloca à disposição de Deus, porque através de ti, Deus vai curar muita gente. Através da tua cura, Deus vai curar também outras pessoas. Deixa ser usado por Ele. Só quem quer ser usado por Ele, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Deus está curando as tuas emoções. Deus está te dando nessa noite poder, autoridade, intrepidez de espírito. Isso, chore mesmo na presença de Deus. Ele está aqui nessa noite, Ele está te fortalecendo, Ele está te dando força, vigor, coragem. Não olha para trás, não retroceda, não desanima. A obra que Deus tem na tua vida é maior do que você possa imaginar. Se você pode levantar as suas mãos nessa noite e adorar ao nome do Senhor. Se você ainda não morreu, é porque Deus tem plano contigo na terra. Deus tem planos contigo na terra. Abre a tua boca, porque Deus já deu a palavra. Louva o nome dEle, porque através do teu louvor, da tua adoração, pessoas serão curadas, pessoas serão resgatadas, pessoas serão transformadas, porque você é o instrumento que Deus irá usar nesta última hora. Adore o nome do Senhor, pode adorar. Jesus está aqui nesta noite. O seu amor por mim, aleluia, me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé
você pode abraçar a pessoa que está do teu lado. Diga para ele e para ela: tem descanso para a tua alma nesta noite. Espere em Deus, espere em Deus. Tem socorro chegando para a tua vida nesta semana. Só quem é amado por Deus, joga a mão para cima para adorar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Ele nos amou primeiro. Eu sinto de Deus que está chegando cura para alguém nessa noite. Você não vai voltar para sua casa do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Jesus cura as tuas emoções nessa noite. É mentira de Satanás que você é fruto do acaso, que você nasceu para perder. Não, você é especial para Deus. Deus te amou mesmo antes de você ter nascido. Você é escolhido dele, escolhida dele. Levanta a cabeça, dê a volta por cima, toma posse da vitória. Ele te ama, ele te ama, ele te ama. Levanta a mão para adorar. Só quem é amado por Deus, adore, adore, adore. Oh, glória a Deus. Olha aí, olha aí, olha aí. Recebe o amor de Deus agora. Recebe a graça de Deus agora. Recebe o perdão de Deus agora. Eu sinto Deus nesta casa. Deus está te abraçando nesta noite. Receba o cuidado de Deus hoje. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Você vai transmitir esta alegria que você está sentindo para esta pessoa que está do teu lado. Deus está te renovando hoje. Deus está te curando hoje. Deus está te levantando hoje. Recebe, 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 recebe. Olha aí, olha aí, olha aí. Cante, me ama, me ama, me ama. Ele me ama. Só os amados de Deus, levante a mão para adorar. Ele te ama.